fez? Colocou fogo no templo. Depois que colocou o fogo no templo, a Bíblia diz que ele despedaçou a muralha que cercava Jerusalém. E agora que o templo está queimado e a muralha está destruída, o povo ficou vulnerável. Porque diferente dos outros povos, qualquer imperador iria no palácio, arrastaria o rei para o meio da rua, tiraria a coroa dele e disse: eu prendi o seu rei, vocês estão presos. Nabucodonosor estudou a filosofia dos judeus e sabia que, embora eles tivessem rei humano, Israel ainda acreditava no rei dos reis. E como é que você destrona Deus de uma nação? Vá no símbolo religioso deles, entre no templo, queime o templo, roube os utensílios sagrados, mate os seus sacerdotes. E quando o povo viu que Deus não defendeu a sua própria casa, o povo se entregou. Eu imagino um olhando para o outro dizendo: aconteceu isso no tempo dos juízes, é só a gente chorar um pouquinho, Deus vai perdoar a gente. Foram levados em 3 levas para dentro de Babilônia. A primeira leva, 1 milhão de pessoas. Na segunda leva, mais 1 milhão de pessoas. Tiraram das cidades os meninos inteligentes, aqueles que tinham conhecimento. Nessa leva vai Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Ezequiel vai no meio desta leva. Israel agora está aprisionado. E detalhe, Jerusalém está destruída e desguarnecida. Ela não ficou vazia. Deixaram lá os pobres, deixaram lá os cadavélicos, deixaram lá aqueles que já não tinham mais nenhum tipo de aptidão para sobreviver. Os que foram para a Babilônia perderam a ânsia, a vontade de viver. Você vai encontrar nos Salmos alguém dizendo assim: ei, cante um cântico de Sião para nós. E você vai ouvir os judeus falar: como podemos cantar um cântico em terra estranha? Não há mais ânimo em nós. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os que foram levados para lá adultos começam a morrer, sem esperança. Não viram mais Sião, não viram mais a cidade, não viram mais a sua glória, não ouviram mais a voz do Eterno, não viram a nuvem, a Shekinah da sua glória. Eles perderam tudo. Até que 70 anos depois, o rei Ciro, líder dos medo-persas, entra dentro da terra de Babilônia e destrona o rei que ali está como imperador. Ciro se assenta no trono e governa aquele mundo. E recebe uma junta de judeus que se aproximam dele e diz: o Senhor foi escolhido pelo nosso Deus para nos mandar embora para a nossa terra. A história diz que Ciro disse: eu não conheço o seu Deus. E alguém diz: mas o nosso Deus conhece o Senhor. Vocês têm prova. Abriram para ele o livro do profeta Isaías, capítulo 44 e 45. Os últimos versículos do capítulo 44 e o primeiro do capítulo 45. Está escrito lá que digo de Ciro: é o meu pastor e fará tudo que me apraz. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, Ciro, que ninguém pode fechá-la. O interessante é que o livro de Isaías foi escrito 200 anos antes de Ciro nascer. Aquela irmã ali entendeu. Vou falar de novo. Ciro não havia nascido, a mãe de Ciro não havia nascido, a avó de Ciro não havia nascido, e Deus já conhecia ele. Não, vou falar de novo até os crentes entenderem. No livro do profeta Isaías, capítulo 44 e 45, tem um nome ali que não é judeu, aparece o nome Ciro. O livro foi escrito 2 séculos, 200 anos antes de Ciro nascer. Era Deus dizendo: eu levo o meu povo para o cativeiro, mas eu não abandono ele lá. Eu levo não para matar, eu levo para curar. Será quimioterapia, será radioterapia, será pancadaria, mas eles vão voltar curados para a terra. Foi a maneira que Deus encontrou de curar aquele povo. E eu fico me perguntando se não é isso que está acontecendo nos nossos dias, se não é isso que Deus está permitindo que a igreja brasileira, principalmente a igreja pentecostal, sofra. Estamos sendo achincalhados nas mídias sociais, estamos sendo perseguidos pelos nossos próprios irmãos. As pessoas debocham de nós por tudo e por qualquer coisa. As igrejas não têm mais respeito. As arrecadações das igrejas caíram mais de 30%. Depois da pandemia, mais de 30% dos crentes não voltaram para a igreja. Um homem de terno e gravata pregando a verdade já não inspira mais confiança. As pessoas nos medem pela régua de todos. Será que não é Deus chamando a nossa atenção, dizendo: ei, o que eu quero de vocês é só um pouquinho mais de atenção.
Eu não quero o máximo de vocês, eu quero o mínimo de vocês. O que seria o mínimo, pastor? É você falar para o céu: Senhor, me ajuda, me purifica, me mostra o caminho, tira as escamas dos meus olhos. Se eu estou errado, por favor, me cure. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Se Jerusalém é uma metonímia da igreja, se Jerusalém é um reflexo da igreja, olha o que o diabo faz antes de tocar na igreja. A primeira coisa que ele faz é tocar no templo. O que era o templo? Era o centro da adoração. Depois ele destrói os muros. O que são os muros? São aquilo que protege, impede o inimigo de vir. Só que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que os muros são fechados com 12 portas, e as portas foram queimadas. E olha que interessante, olha o que eu encontrei. Jerusalém tinha 12 portas: a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da inspeção, e a porta frutífera, e a porta da guarda. 12 portas, cada uma delas apontando para algo profético. Veja só, o que era a porta das ovelhas? Ela ficava perto do templo, era por ali que levavam os sacrifícios. Quando Jerusalém foi tomada, queimaram a porta das ovelhas, e a primeira coisa que fizeram foi tirar o sacrifício do povo. E o povo sem sacrifício não conseguia mais agradar a Deus, pastor Gilmar. E como não agradam mais a Deus, Deus fechou o coração para eles. A porta do peixe, peixe fala de águas, de evangelismo. Peixe é um dos símbolos do cristianismo. Quando se queima a porta dos peixes, Jerusalém não tem mais o alimento que vem do mar. A igreja, quando se fecha essa porta, não consegue mais evangelizar nem trabalhar. A porta velha, essa aqui é forte, porque ela fala dos marcos antigos, das coisas de antigamente, daquilo que nos faziam tremer e temer, e que hoje já não mexe com mais ninguém. Por exemplo, quando um pastor vinha falar com a gente anos atrás, a gente dizia sim senhor e abaixava a cabeça. Hoje a gente chama o pastor de o cara, a gente mede ele por qualquer coisa. Havia santidade dentro do culto, a gente ficava esperando o momento que a profecia seria dada. Eu estava pregando em uma igreja dia desses, o Roberto estava comigo com um ponto de ouvido, e a banda que estava tocando com ele não percebeu que não desligaram o ponto de ouvido, e eles ficaram falando, eu pregando e eles debochando, um dizendo, se eu vou ali agora cair endemoniado, você vai lá e me expulsa. Durante o culto, as pessoas brincando de culto, as pessoas debochando de quem prega, debochando de quem canta. Isso aqui não é uma casa de espetáculo, e lá onde você está também não é. Aqui não é um lugar onde você aplaude quando gosta e vai quando não gosta. Isso aqui não é um comício político. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é a casa do eterno Deus de Israel. Se é a casa do eterno Deus de Israel, temos que ter mais compromisso. A porta do vale, o que é a porta do vale? É a porta do choro, do sofrimento, da humilhação. Não há mais humildade. As pessoas entram dentro da igreja com o nariz empinado e continuam assim. Não querem ser repreendidas, não querem ser ensinadas, e ainda avisa o pastor, se pegar pesado eu vou para a igreja ali do lado, e se o pastor do lado pegar pesado eu vou para a igreja do outro lado. E daqui a pouco a pessoa vai e abre uma igreja para ela, porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. A porta do monturo, ai meu Deus, era a porta por onde Israel tirava o lixo e jogava no vale de Rinom. Quando queimam a igreja, quando o céu começa a se fechar sobre nós, o lixo não sai mais e fica entulhado no nosso meio. E aí alguém pergunta, por que não tem cura? Por que o Espírito Santo não desce? O Espírito Santo vai descer num lugar onde tudo está podre. O Espírito Santo vai conseguir descer num lugar onde as pessoas não têm mais pureza nem santidade. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas isso está acontecendo. Ninguém mais dá satisfação a nada e a ninguém. As pessoas se tornaram donas do seu próprio nariz. Sendo donas do seu próprio nariz, levam a vida lá, vão ter. Não querem o Cristo da cruz, querem só a bênção que vem dele. Quando alguém começa a apertar um pouquinho, a pessoa espana, vai para cá, vai para lá, aí se desvia, aí fala que é desigrejado, e aí passa a perseguir a igreja. Pessoas que não foram curadas na sua alma. Nesta noite eu profetizo um avivamento, eu profetizo uma restauração. A porta da fonte fala sobre a renovação do Espírito Santo. A porta
dos cavalos fala sobre batalha espiritual, porque os cavalos é que levavam eles para a guerra. A porta oriental era a porta por onde o Messias haveria de entrar, e todas as outras portas